E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, já se inscrevam no meu canal. Seguimos os dias totalmente devotados aí à discussão sobre o que fazer com relação ao coronavírus e à epidemia. O pronunciamento do Bolsonaro ontem, de que tinha que acabar já com a restrição, com a quarentena, voltar para as escolas, todo mundo voltar a trabalhar, vida normal, ele abriu uma discussão aí de muita gente dizendo que não, é isso mesmo, tem que, porque as pessoas não podem ficar sem trabalhar e tudo. Ignorando o outro lado de quem defende quarentena, que é dizer, olha, é óbvio que se as pessoas vão parar de trabalhar por alguns dias, 2 semanas, talvez um mês, você vai ter que ter o governo pagando, e o governo não está fazendo isso. Ignoram esse lado e dizem só que não, a pessoa vai morrer de fome se não trabalhar. Vai morrer de fome se o governo não fizer nada, Mas tem que fazer e deveria estar fazendo. Mas um outro argumento que usam também é que o governo Bolsonaro, na verdade, ele está seguindo mais o que outros países têm feito já, como o Japão, como a Holanda, como Coreia do Sul, que são países que não estão tão restritivos assim quanto outros. Tem alguns que estão muito restritivos, Itália, França, Espanha, Inglaterra agora, Inglaterra era dos menos e virou para o mais. E eles dão esses exemplos de outros que não são tão restritivos. Eu vou então falar um pouco de algumas medidas que eles estão tomando para a gente comparar com o Brasil e comparar com a proposta do Jair Bolsonaro. Japão. O Japão, de fato, tomou um caminho muito menos restritivo do que a China. Mas ele teve uma inteligência também. Desde o primeiro momento que surgiram notícias da doença, ele passou a controlar a entrada de estrangeiros no Japão. E com isso ele pegou muitos, todo mundo que entrava doente acabava sendo pego, isolado, e isso conseguiu controlar o crescimento da doença ali, pelo menos no primeiro momento. Pelo menos até agora, talvez esteja mudando. Agora, mesmo assim, mesmo com isso, veja só, o primeiro-ministro japonês veio pedir a todos que todas as escolas fechassem do dia 27 de fevereiro até o início de abril. E todas as escolas do Japão fizeram isso. Não foi forçado, mas ele pediu e todas fizeram. Ou seja, também estão sem aula. Muitos negócios, muitas empresas também seguiram isso que o primeiro-ministro pediu. Em resposta a isso, o governo japonês já está garantindo, primeiro, dinheiro referente à alimentação das crianças, que não estão indo na escola, não estão tendo a refeição, mas os pais estão recebendo dinheiro da alimentação delas, primeiro ponto. Segundo ponto, está também dando dinheiro para trabalhadores que estão sendo prejudicados nesse período de baixa econômica. Por exemplo, trabalhadores terceirizados que perderam aí o emprego porque muitas empresas estão fechadas. Então é um governo que está ativamente ajudando a população a atravessar isso e não deixando elas passando necessidade nesse momento. Outra, o problema no Japão ainda está longe de estar solucionado. Ontem, quarta-feira, foi o dia de maior aumento no número de novos casos em Tóquio. Foram 41 novos casos. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, já está bastante preocupada, está falando para a população, só saiam se for essencial, basicamente a mesma coisa que falam no Brasil, e já estuda medidas de possível lockdown de Tóquio, se isso for necessário. Lockdown significa daí forçar tudo a fechar e as pessoas ficarem em casa. Medidas até mais extremas do que qualquer coisa que o Brasil fez até agora. Esse é o Japão. O Japão, que é o país que acho que menos restringiu aí as pessoas, mesmo ele suspendeu as aulas. Coisa que o Bolsonaro quer voltar hoje, se possível. Quer que todo mundo volte para a escola. Então comparem isso. Segundo ponto, Holanda. Holanda também, em comparação com outros da Europa, é um país que está bem menos restritivo nas suas medidas. Mas adivinha, a Holanda fechou todas as escolas de 16 de março até 6 de abril, proibiu restaurantes, bares e cafés de abrirem. Qualquer lugar que serve comida ou bebida para você sentar não pode abrir, só pode em delivery ou takeaway. Clubes e academias também não podem abrir. Essa é a Holanda, que dentro da Europa está sendo dos mais liberais, está sendo do que menos está forçando, restringindo. Mas, poxa, isso aqui é tão diferente assim do Brasil. A liberal Holanda não está tão diferente do que o Brasil, que o Bolsonaro está achando insuportável de fazer 15 dias a um mês de fechamento. Por que a Holanda é considerada menos restritiva? Então, porque ela não está fazendo lockdown. Lockdown, que é o que França, Espanha, Itália, Inglaterra estão fazendo, é proibir as pessoas até de sair de casa. Se a pessoa saiu de casa, ela tem que ter justificativa. Senão a polícia pode parar e pode até multar quem sair de casa. O Brasil não está nem perto de fazer isso ainda. São Paulo está com uma quarentena aí de 15 dias. E em 15 dias vamos reavaliar, vamos ver como é que estão os casos. Será que a gente conseguiu controlar a curva? E daí a gente pensa. A gente não está com lockdown no nível europeu.
Outro país que levanta muito é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul apresenta um caminho que o Brasil pode seguir também. A Coreia do Sul está testando pessoas em massa, identifica focos de pessoas infectadas e já isola essas, quem está próximo delas, e populações de risco, e permite que o resto continue vivendo a vida mais ou menos normal. Mas, adivinhem, a Coreia do Sul também fechou escolas durante esse período. Agora está voltando. Fechou desde fins de fevereiro. Agora estão pensando ainda, não voltou. Outra, processou igrejas que fizeram cultos nos quais as pessoas ficaram doentes. Enquanto que no Brasil, o Bolsonaro quer o quê? Liberar as igrejas para fazer cultos. A Coreia do Sul está processando, porque descobriram que muitos dos infectados foram justamente numa igreja cristã lá do país. E essa política de fazer muitos testes, políticas que o Brasil pode copiar. O Brasil não precisa seguir o caminho dos países mais restritivos. Vamos tentar fazer com que o nosso período de quarentena seja o menor possível. Se a curva deu uma controlada, então agora vamos ter muitos testes para fazer na população e poder isolar melhor quem vai precisar continuar isolar quem vai precisar continuar de quarentena, que vai continuar com a sua mobilidade restrita, tá? Permitindo que a população vá voltando. Tá? Isso precisa ser feito. Para isso, você precisa de compras maciças do governo, massivas de testes. Isso o governo vem fazendo, o Mandetta fez, já encomendou da China muitos testes. Tá? Vai precisar ter a distribuição deles pelo espaço também. E vai precisar, invariavelmente, durante esse período, São Paulo está em quarentena agora, outros não, tá? Quarentena que é aquilo, você pode sair na rua, indústria e agricultura, vamos lembrar, seguem funcionando, os serviços e comércio realmente estão fechados, você precisa ajudar pessoas e empresas, o governo tem que gastar, tá? É isso que está faltando. E conseguindo controlar a curva, testar e permitir que a gente abra o mais rápido possível. Ninguém quer estender quarentena à toa, ninguém é louco a esse ponto. O custo é muito alto, sim. A gente faz apenas porque é estritamente necessário no momento em que a infecção já está se alastrando no país. A taxas preocupantes. Tá? A gente vai fazer um pouco o que Israel está fazendo. Israel também fechou escolas e universidades, vai limitar a mobilidade das pessoas, mas já está investindo para poder, o mais cedo possível, fazer os testes. Então vejam, todos os países que eu citei aqui, que são os menos restritivos, os mais liberais do mundo, todos eles estão fechando as escolas. O Bolsonaro quer abrir as escolas desde já. O Trump nos Estados Unidos, populista, ele também está querendo acabar com as restrições, com a quarentena. Na Páscoa. Daqui a 2 semanas. Quando dá para ter uma ideia melhor. Mesmo o Trump, que é um populista totalmente irracional. O Bolsonaro quer acabar agora. Sem dado, sem base, sem fonte, sem informação científica nenhuma. Isso é muito grave, gente. A vida humana não é uma brincadeira. Sabe qual país fez o que o Bolsonaro queria fazer? E que disse, não, a preocupação é econômica, a economia tem que girar, vamos atrair turismo, a gente não pode parar, temos que fazer a nossa economia funcionar. Não podemos nos render ao alarmismo. Sabe quem fez isso? Itália. Itália fez isso em 28 de fevereiro. Graças a essa medida que a Itália fez, a gente vê diariamente morrerem 700 pessoas diariamente de coronavírus lá, de Covid-19. Já morreu mais gente na Itália do que na China. Graças a isso, não importa, é tudo alarmismo, vamos deixar a economia girar. O Bolsonaro e os filhos dele querem trazer isso para cá, estão defendendo isso. Hoje mesmo o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, pegou essa notícia, que a Itália ia abrir a economia e falou, a gente tem que fazer isso aqui também. Ele não percebeu que a notícia era de fevereiro, que foi um desastre. Está morrendo milhares de pessoas. Não podemos brincar com a vida humana assim, é muito irresponsável. Não dá para acreditar que a pessoa se preocupa com o trabalhador se ela está mandando o trabalhador para a morte ou para se infectar com algo que vai matar a mãe e o pai dele. Isso não é preocupação. A preocupação é vamos garantir a sobrevivência. Imagine, faz mais de uma semana que o governo anunciou que ia ter um recurso de R$200 para os trabalhadores informais. É pouco? É bem pouco. Mas é o primeiro passo. Como é que até agora não apareceu? Imagine se o Bolsonaro fosse a mídia ontem e falasse, olha, você, trabalhador brasileiro, não fique em pânico. Calma, a gente está com um período de quarentena, mas a gente não vai te abandonar. Pode ir desde já na Caixa Econômica Federal, na agência da Caixa mais próxima e retire seu dinheiro. Sim, ainda não é muito, ainda é R$200, a gente vai ter mais coisas, pode ter certeza, mas a gente não vai te deixar desamparado neste momento difícil. Tá? Isso vai ser necessário com ou sem quarentena, tá? Porque as pessoas estão deixando de ir nos negócios com medo.
Ah, não. Ele fez comunicado à imprensa para quê? Para xingar a mídia e o Drauzio Varela. Foi isso. Essa situação no país é grave. Não podemos nos render ao discurso populista assim, sem nenhuma evidência. Precisamos pesar, sim, vidas e economia, porque uma coisa está ligada à outra, mas com inteligência, não com puro populismo demagógico, que a gente corre o risco sério de ficar que nem a Itália, de ficar que nem a Espanha, que está encontrando idosos mortos, abandonados nas casas. Isso é muito sério, esse risco está no Brasil. Não se deixe render pela briguinha política de internet. Isso é um problema real. É isso aí, assine meu canal, até a próxima.